Olá, queridos irmãos, na paz do Senhor Jesus, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Estamos iniciando o nosso culto ao Senhor, retornando ao formato virtual. Devido ao avanço da pandemia nas festas de fim de ano, temos encontrado pessoas, irmãos da nossa própria congregação, da nossa própria comunidade, que estão com sintomas, alguns estão suspeitos, outros fizeram o exame, foram confirmados, testaram positivo. Então, com uma medida preventiva, encerramos por tempo indeterminado as atividades no salão da igreja. Mas a igreja não parou, a igreja jamais vai parar. Não importa a ameaça, não importa qual o inimigo que se levante contra nós, meu irmão, seja ele uma enfermidade, seja espiritual, a igreja jamais pode parar, porque a igreja, você sabe, ela não é feita de tijolos nem de concreto, ela não está limitada a 4 paredes. A igreja somos todos nós, eu e você, que cremos no Senhor Jesus Cristo, que temos a esperança da vida eterna. Todos nós somos a igreja do Senhor. Podemos na nossa própria casa cultuá-lo, podemos na nossa própria casa orar e ter a certeza de que Ele ouve a nossa oração. Podemos adorá-lo em espírito e em verdade e ter a certeza que Ele vai receber o nosso louvor, a nossa adoração. E podemos também ouvir a sua voz quando abrimos a sua palavra, quando lemos, meditamos na sua palavra, ou ouvimos uma pregação como a que você vai ouvir em instantes. Creia que Deus fala poderosamente ao seu coração, mesmo você aí dentro da sua casa, né? Infelizmente nós não podemos nos abraçar, a gente já não estava podendo mesmo, né? Mesmo nos reunindo no salão da igreja, então agora vai ficar cada vez mais difícil. Mas nós cremos que, como eu já tenho falado nos últimos dias, nenhuma tribulação, nenhuma provação dura para sempre. Não, é sempre momentânea e passageira. O que dura para sempre é a palavra de Deus, o que dura para sempre, meu irmão, é a fé que nós temos em Jesus Cristo. Isso jamais pode acabar, jamais deve acabar. Então continue firme, vamos adorar ao Senhor. Eu queria que você, com toda reverência, temor e tremor, se apresentasse diante de Deus. Antes de nós louvarmos com cânticos, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nos achegamos a Ti, confiantes de que temos livre acesso à Tua presença. Esse livre acesso foi conquistado lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu a nossa morte, Ele nos deu livre acesso à Tua presença, Ele nos deu condições de entrar no Santo dos Santos. Sabemos que por nós mesmos não teríamos condições, somos pecadores, somos merecedores da ira, Senhor, da Tua ira, mas eu sei que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor nos reconciliou contigo através de Jesus Cristo. Então, ó Pai, na Tua presença nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós buscamos o Senhor nesta hora, crendo que o Senhor será encontrado, será achado, como diz a Tua palavra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então nós Te buscamos de todo o coração e desejamos que o Senhor receba o nosso culto, mesmo cada um nas suas casas, que o Senhor receba como cheiro suave a adoração, o louvor, a dedicação de cada um, Senhor, que faz parte do Teu povo, que faz parte da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nos purifica com Teu sangue mais uma vez, nos livra dos nossos adversários que são espirituais, nos livra, Senhor, desta pandemia. Guarda cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão com sintomas, estão hospitalizados ou estão em quarentena dentro das suas casas. Guarda, Senhor, as famílias, aqueles que são um perfil de risco. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. E fala poderosamente aos nossos corações no dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar ao Senhor então, declarar que Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Aleluia! Santo o Senhor, toda honra e toda glória sejam dados a Ti, Jesus. Te exaltamos na beleza da Tua santidade. Tu és perfeito em seus caminhos. Ele
Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Continue na presença de Deus. Adore ao Senhor de todo o seu coração. E o adore em espírito e em verdade. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, Jesus, queremos te ver, queremos a tua glória, queremos a tua presença mais do que o ar que nós respiramos, Senhor. A nossa alma anseia por ti. Vem, Espírito Santo, dirigir, controlar. Vem consolar os abatidos. Vem levantar aqueles que estão prostrados, caídos. Vem trazer cura aos enfermos. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida
cuida em mim. Seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Queremos ir mais fundo, Senhor, queremos ter mais intimidade contigo. Queremos conhecer as coisas sábias, profundas que não sabemos. Queremos mais, Senhor, da tua glória. Queremos produzir mais os frutos do teu Espírito, Senhor. Queremos exalar o bom perfume de Cristo. Queremos contagiar o mundo, Senhor, com o teu amor. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia, santo é o Senhor. Amados irmãos, antes de irmos para a pregação, eu quero te encorajar, te incentivar a ser uma pessoa generosa. Deus se agrada da sua generosidade. Eu sempre bato nessa tecla, porque é uma tecla que Deus sempre bate na Bíblia. Na Bíblia inteira, meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus falando sobre a importância de nós pensarmos no próximo, de nós suprirmos as necessidades daqueles que estão passando necessidade. Como eu sempre falo, quando você vê a Bíblia falar sobre oferta, sobre generosidade, todo tipo de contribuição, primícias, dízimos, enfim, tudo que é assunto relacionado a contribuições financeiras ou em alimento, sempre foi, meu irmão, sempre foi o propósito de Deus, suprir a necessidade dos famintos, dos pobres. Ou eram os levitas, ou eram as viúvas, ou os órfãos, ou os estrangeiros, pessoas que não tinham como se sustentar, pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu e você. Então, meu irmão, jamais você vai encontrar na Bíblia um incentivo à contribuição que seja para sustentar luxo ou megalomania de homem, qualquer homem que você possa imaginar. Jamais Deus exige oferta para esse tipo de fim, para esse tipo de propósito. O propósito sempre foi e sempre será ajudar os necessitados. E para reforçar isso, eu queria ler apenas um versículo do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16, verso 49, vai aparecer aí na tela para você. Diz assim: Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida
e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Então, veja, Ezequiel, o profeta, está sendo usado pelo Senhor para falar sobre uma das falhas de Sodoma. Lembra a cidade de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas com fogo e enxofre que Deus fez cair do céu? Porque Deus não aguentava mais as práticas repugnantes desse povo. A maioria das pessoas pensam que era apenas relacionado à imoralidade sexual. Claro que tinha muito isso naquela cidade. Mas veja, não era só isso. Era todo tipo de pecado. E um dos pecados é o que Ezequiel menciona aqui. Ezequiel 16:49. Apesar deles terem fartura de comida, apesar deles terem de sobra, muitas vezes, eles tinham uma vida confortável, eles tinham regalias, eles tinham muitos privilégios, eles tinham condições de ajudar. Mesmo assim, eles não ajudavam os pobres necessitados. Meu irmão, eu não quero ser conhecido como alguém que pratica as mesmas coisas que o povo de Sodoma e Gomorra. Porque você sabe qual foi o fim deles. E eu não desejo isso para você também. Isso a gente percebe então, de acordo com esse texto, que ignorar os necessitados e os pobres, fingir que não vê, é um costume, é uma prática de povos pagãos, de povos idólatras, de povos que têm como destino a perdição. Isso não é o que Deus tem preparado para nós. Deus nos salvou, claro, Ele nos libertou, nos livrou da condenação, mas Ele nos deu uma missão. Ele nos deu um trabalho a fazer aqui nesse mundo, nessa terra. E esse trabalho envolve ajudar as pessoas em todos os sentidos, inclusive na questão financeira, suprindo as necessidades daqueles que estão passando dificuldades. Então, meu irmão, começando pelos seus parentes, abra a mão, estenda a mão, contribua na vida dessas pessoas. Jesus disse que aqueles que fizeram a um desses pequeninos, é a mim que estão fazendo. Você quer agradar a Jesus? Você quer ofertar ao Senhor? Lembre-se que o nosso Deus é o dono do ouro da prata. Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa das nossas ofertas. Mas Ele estabeleceu esse princípio de ofertar para quê? Para a gente ajudar os outros. Então, quando nós ajudamos os outros, nós estamos, é como se estivéssemos ajudando o próprio Deus, conscientes de que Ele não precisa, mas as pessoas precisam. E nós cremos que Deus muitas vezes Ele está na face desses que mais sofrem. Jesus disse que quando Ele voltar, Ele vai dizer: pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e você me vestiu, estive preso, estive doente, você foi me visitar. E as pessoas vão falar: quando que eu fiz isso? Quando você fez a um desses pequeninos, foi a mim que você fez. E se você deixar de fazer, se você for negligente ou omisso, se você ignorar o clamor dos pobres e dos necessitados, talvez você seja um daqueles que vai ouvir: tive fome e você não me deu de comer. Tive sede e você não me deu de beber. Estive nu, sem roupa, e você não me deu uma roupa para vestir. Quando o Senhor, jamais eu faria isso com o Senhor, eu te adoro, o Senhor é tudo para mim. Não, quando você deixou de fazer para eles, não foi somente para eles que você deixou de fazer, foi para mim. Então, meus irmãos, na Bíblia, na palavra de Deus, princípio de generosidade, ofertar, dizimar, dar as suas primícias, dê o nome que você quiser, meu irmão. Sempre foi com o propósito de ajudar os pobres e necessitados. Faça isso começando pela sua parentela, sua vizinhança e todos aqueles que estiverem próximo de você. Porque quando você ama o próximo como a si mesmo, você não se contenta, você não jamais vai ficar tranquilo sabendo que você tem o que comer e a pessoa que está próxima de você não tem o que comer. Então, reparta o pouco que você tem com aquele que não tem. Amém? Muito bem, meu irmão. Chegamos ao momento mais esperado, o momento da palavra. Você já falou com Deus, você já orou, você já adorou o Senhor. Este é o momento em que o Senhor falará com você. Portanto, abra bem os seus ouvidos. O tema da mensagem de hoje é: Deus avisa, mas ninguém leva a sério. Nós vamos aprender hoje sobre uma característica que aconteceu na vida dos genros de Ló.
genros de Ló, isso mesmo. O texto base se encontra lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 19, versículo 14. Nós vamos ler esse versículo, depois eu vou explicar para você o contexto. Então vai aparecer aí na tela para você, abra bem os seus ouvidos, preste atenção. Diz assim, Gênesis 19, 14. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Até aqui. Vamos orar só mais uma vez? Pai, eu te peço, Senhor, fala em cada coração nesta hora, Senhor. Que a tua palavra possa penetrar na mente de cada um. Que a tua palavra, Senhor, possa ser como uma semente lançada, plantada em boa terra. Que o coração dos meus irmãos seja uma terra fértil, de modo que a tua palavra possa ser semeada e produzir frutos a 30, 60 e 100 por um. Não permita que ninguém seja roubado, Senhor, como naquela parábola, Senhor, do semeador, parábola que o Senhor contou. Não permita que Satanás roube a mensagem, Senhor. Não permita, Senhor, que ninguém se distraia com as coisas deste mundo e de modo que a palavra seja sufocada. Não permita, Senhor, ó Pai, que o coração dos meus irmãos seja como aquela terra entre as pedras que não tem raiz, que é sufocada por qualquer preocupação ou tribulação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todo espírito imundo que se levanta, Senhor, contra o teu povo que está me ouvindo, me assistindo, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Nos ajuda a não apenas ouvir, mas praticar, obedecer tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós acabamos de ler então o trecho Gênesis 19, 14, aonde Ló, quem era Ló, meu irmão? Ló era sobrinho de Abraão. Lembra que Abraão saiu da terra, a terra dos seus pais, e foi para uma terra que ele nem sabia onde ele estava indo. Deus simplesmente disse: saia da terra da tua parentela e vá para onde eu te mostrarei. E Abraão foi sem saber para onde estava indo, mas foi seguindo a direção do Senhor. Chegando a uma determinada região, eles começaram a enriquecer. Abraão estava com sua esposa Sara, com a empregada que era a Agar, e estava com o seu sobrinho Ló. Ló decidiu ir com ele. Quando Abraão saiu da terra dos seus pais, Ló, seu sobrinho, decidiu ir com ele também. Ló tinha uma esposa e ele teve duas filhas, duas mulheres. E chegou um determinado momento, isso você vai ver em todo o contexto, depois você pode ler com calma na sua casa, os capítulos anteriores. Você vai perceber que eles começaram a crescer tanto, começou a aumentar o número de animais que eles tinham, as plantações começaram a florescer, eles começaram a prosperar na região onde eles estavam. Os empregados começaram a aumentar, eles tinham muitos empregados. E começou a ter um pouco de briga entre os próprios empregados. Então, Abraão se separou do seu sobrinho Ló, ele até deu uma oportunidade de Ló escolher em qual região ele iria. Ele chegou a dizer para o seu sobrinho, né, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe a região que você quiser, a região que você achar melhor, e a região que você escolher, eu vou no sentido contrário. E aí nós podemos, cada um de nós, levar os nossos rebanhos, levar os nossos empregados, a nossa família e cada um prosperar em um lugar diferente. Não tem porquê a gente ficar disputando um pedaço de terra. A terra já não estava comportando tanta riqueza que eles tinham, é o que diz a palavra de Deus. Então, Ló, ele acabou indo para uma região que fica ali em Sodoma, perto da cidade de Gomorra. Então a cidade de Sodoma e Gomorra é uma cidade famosa, conhecida por ter sido destruída por Deus, como eu já tinha falado na palavra de generosidade, de oferta. E antes de destruir a cidade, Abraão intercedeu pela própria cidade porque sabia que o seu sobrinho Ló estava lá.
E ele chegou a fazer ali um teste com Deus. Senhor, se tiver 50 pessoas justas, o Senhor vai poupar a cidade inteira por causa das 50? Ele falou, eu vou poupar, se tiver 50 justos ali. Se tiver 20, você poupa? Poupo. Se tiver 20, eu poupo. Porque na verdade a cidade inteira está mergulhada no pecado, mergulhada em injustiça, corrupção, imoralidade, negligência. E eu não aguento mais, o pecado dessa cidade está chegando aos meus ouvidos e eu não aguento mais, eu vou ter que destruir essa cidade com o povo que mora ali. Porque o povo é muito pecador, o povo está passando dos limites. E aí chegou até o desafio final e falou, se tiver 10, o Senhor pouparia, se tiver 10 eu poupo. Ou seja, Deus não poupou a cidade porque viu que não tinha 10 pessoas que realmente ouvia a sua voz, que eram honestos, que eram pessoas amorosas. Ele encontrou apenas Ló, sua esposa e suas filhas, e mais ninguém, que eram 4 pessoas. Então, foram 2 anjos do Senhor na cidade de Sodoma e Gomorra. Eles foram ali investigar, averiguar o que eles estavam fazendo e foram na tentativa de tirar Ló e a sua família da cidade antes da destruição. Quando os anjos chegaram, eles se hospedaram ali na casa de Ló. Eles estavam ali encarnados, né? Tinham a figura de homens comuns, mas eram anjos do Senhor que vieram ali para trazer o juízo de Deus e também proteger a família de Ló. Eles chegaram ali e se hospedaram. Ló os recebeu. E quando os homens perversos da cidade perceberam que esses homens que eram anjos estavam lá hospedados, eles bateram na porta ali da casa de Ló e falaram, tragam esses homens e seus visitantes aqui para fora que queremos ter relações com eles. Em algumas traduções fala claramente que eles queriam ter relações sexuais com esses 2 homens, sem saber que eles eram anjos do Senhor. Eles eram tão perversos e tão cegos que eles queriam fazer com qualquer pessoa nova que chegava na cidade, eles queriam ali praticar orgias, imoralidade sexual. Então, os anjos acabaram até cegando esses homens e falaram para Ló, sua esposa e suas filhas. Falaram, vão depressa, corram, fujam da cidade, vão embora porque essa cidade está perto de ser destruída, ela não será destruída enquanto vocês não saírem. Como Deus tem misericórdia de vocês, viu que vocês são pessoas que agradam a Ele, são pessoas justas, honestas. Então Deus decidiu poupar a vida de vocês, mas vocês precisam fugir, vocês precisam correr. Fujam dessa cidade, vão embora e não olhem para trás. Não olhem para trás. Foi o recado de Deus através desses anjos. E é interessante que as filhas de Ló, elas estavam prometidas em casamento. Elas tinham ali 2 homens, 2 rapazes que iriam cada um casar com uma filha. Então Ló, querendo poupar a vida dos seus genros, foi dar o mesmo recado que ele recebeu. Ele recebeu o recado dos anjos que tinham que ir embora, que tinham que fugir. Ele falou, então eu vou tentar salvar meus genros para que as minhas filhas possam constituir as suas famílias. Então, para que elas possam casar e constituir família e que eles sejam poupados, então eu vou convidá-los a também fugirem junto conosco, saírem depressa da cidade. E foi isso que Ló fez, ele foi falar, no versículo 14, Ló foi falar com seus genros que iam casar com suas filhas. Ele disse, saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Então o aviso era, o juízo de Deus está perto de ser derramado sobre essas cidades, Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus ele está perto, ele está chegando. E com isso eu quero dizer para você, meu irmão, quantas vezes você já não ouviu falar que o dia do Senhor está próximo? Que o juízo de Deus e a ira de Deus se aproxima. O próprio Jesus, quando começou a pregar o Evangelho, ele não começou pregando, olha, vem para mim que eu vou te abençoar, que eu vou te dar casa, que eu vou te dar carro, você vai ficar rico e eu vou te arrumar um casamento maravilhoso. Você não vê Jesus falando. Não, ele inicia a sua pregação, ele inicia a mensagem do Evangelho, a boa notícia do Evangelho,
dizendo: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. E o que significa arrependimento? Abandonem a sua vida de pecado. Abandonem as suas práticas pecaminosas, repugnantes. Deixem de lado essa antiga maneira de viver e vivam a partir de hoje uma vida nova. Deixem de ser dominados pela carne, pelos desejos desenfreados desta terra, deste mundo, e permitam-se ser controlados, dirigidos por Deus. Andem na minha direção. O reino dos céus é chegado, está perto de vocês, está acessível a vocês agora. Então tomem posse do reino dos céus e abandonem, fujam dessa vida errada, dessa vida que não agradam a Deus, saiam correndo desse tipo de hábito. Deixe de lado, abandone essas práticas antigas e erradas que vocês estavam acostumados a viver. Então, é isso que significa esse chamado dos anjos do Senhor para que eles fugissem da cidade. Deus iria destruir a cidade. E você sabe, meu irmão, que Deus da mesma forma destruirá o céu e a terra. A Bíblia fala que o céu e a terra vão ser derretidos pelo calor quando chegar o dia do juízo final. Então, o aviso continua sendo o mesmo. Saia, fuja, se arrependa, abandone, deixe de lado, abra mão, renuncie. E muitos, assim como os genros de Ló, continuam achando que é apenas uma brincadeira, é um mito, é uma lenda, é algo que foi inventado só para colocar medo na gente, nos manipular. Ah, não, isso na verdade não vai acontecer, porque falaram que ia acontecer até hoje, não aconteceu, não é? Então, eles pensaram que Ló estava brincando. E muitos, meus irmãos, talvez muitos de vocês, ouviram pregações e pregações de Deus avisando: olha, toma cuidado, se arrependa, a vida é um conto ligeiro, você não sabe quantos dias de vida você tem, você não sabe quando que Jesus vai voltar como um ladrão na noite, vai pegar todo mundo de surpresa, então mantenha as suas lâmpadas acesas, vigia, porque você não sabe o dia nem a hora, preste atenção à sua volta, não viva de maneira irresponsável, não seja uma pessoa omissa, não seja uma pessoa rebelde e desobediente, ouça a minha voz, não endureçam o coração. E tantas palavras de advertência, de aviso, tantas oportunidades que Deus nos dá para nos voltar para Ele. E quantas vezes, talvez a gente não ri, talvez a gente não fala abertamente que isso é uma brincadeira, mas a forma como nós vivemos, a forma como nós levamos a vida, tem demonstrado que lá no fundo a gente também acha que é uma brincadeira. Acha que no fundo Deus não vai punir ninguém, que não haverá juízo final, que inferno não existe, foi uma criação da Igreja Católica. Eu já vi muitos evangélicos, muitos cristãos evangélicos falarem isso. E que não é para tanto assim, não precisa tanto assim. Eu posso continuar vivendo a minha vida do jeito que eu sempre vivi. Eu posso continuar ali com os meus pecadinhos. Eu posso continuar vivendo de maneira irresponsável. Eu posso continuar pensando apenas em mim mesmo. E no final das contas Deus vai ter misericórdia. Aqueles que acreditam em Deus, né? Já tem muitos que já nem acreditam mais em Deus. Acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia é um livro escrito apenas por homens, não foram homens inspirados por Deus, e estão levando na brincadeira, estão se divertindo, estão curtindo a vida adoidado. E foi isso que aconteceu com os genros de Ló. Eles acharam que aquele aviso, que eles tinham que sair dali imediatamente, porque Deus estava para destruir a cidade, eles acharam que Ló estava brincando. Portanto, eles não saíram de Sodoma e Gomorra. E o que você acha que aconteceu com eles? Você sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Eles foram consumidos pelo fogo, eles foram destruídos. E isso é uma figura, é uma alusão, aponta para o futuro, mostra aquilo que vai acontecer com todos aqueles que não deram crédito, que não deram ouvido a todos os avisos, a todos as advertências, as chamadas, a todas as pregações que Deus usou homens para falar.
Então, é um aviso, meu irmão. Isso aqui, ele faz referência a isso. É o que vai acontecer, meu irmão. Com todo aquele que não crê no Senhor, Jesus disse que aquele que não crê já está condenado, já está julgado. Será lançado no lago de fogo que não se apaga. Foi Jesus que disse, está lá nos evangelhos. Não é? Então, nós temos que levar a sério, nós temos que dar mais crédito à pregação do evangelho. Nós temos que entender, ter mais temor e tremor diante da voz de Deus, diante dos avisos que Deus nos dá constantemente. Porque, meu irmão, se chegar o momento da sua morte, todos nós estamos sujeitos à morte, basta estar no mundo, basta pisar nessa terra, meu irmão, que você está sujeito à morte. Não é por causa da pandemia, não é por causa do vírus. As pessoas continuam morrendo por milhares de motivos diferentes. E muito antes de chegar em idade avançada, muito antes de chegar a se tornar uma pessoa idosa, uma pessoa com, sei lá, seus 70, 80, 90 anos. Quantas pessoas foram pegas de surpresa, morreram quando menos esperavam? Foram acometidas de alguma enfermidade, de alguma doença, morreram através de acidentes. Meu irmão, nós estamos sujeitos. E além disso, mesmo que você não morra até Jesus voltar, é capaz de Jesus voltar e você está dormindo, distraído, brincando, assim como os genros de Ló. Então pare de brincar, meu irmão. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus. Deus te ama e está te dando a oportunidade de você se voltar para Ele. Não espere Jesus voltar, porque se você esperar Jesus voltar para decidir se converter, decidir mudar a sua vida, vai ser tarde demais. É hoje o momento de você mudar, de você permitir que o Espírito Santo controle e dirija a sua vida. É hoje que você tem que renunciar a tudo que você possui, e principalmente as suas vontades, os seus desejos, e passar a fazer a vontade de Deus. É hoje que você tem que entender que todo o aviso que Ele dá não é brincadeira, é sério, vai acontecer. Vai acontecer. Se Ele pediu para fugir, foge. Se Ele pediu para correr, corre. Se Ele pediu para você renunciar, renuncie. Se Ele pediu para você andar no caminho estreito, ande no caminho estreito. Se Ele pediu para você carregar a sua cruz, carregue a sua cruz. Se Ele pediu para você amar os seus inimigos, ame os seus inimigos. Corre para os braços do Senhor. É interessante que, nesse texto que eu li aí na mensagem de generosidade, Ezequiel 16:49, eu vou colocar de novo aí na tela para você, olha, observe aí na tela. Mas nós vamos ver o versículo 50 também. Nós vamos ver quais são esses pecados, né? Um deles nós já vimos. Eu vou ler, diz assim: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Quantos estão despreocupados, né? Não ajudavam os pobres necessitados. Agora olha o que diz no versículo 50. Eram altivas ou orgulhosas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas conforme você viu. Práticas repugnantes nós vemos na Bíblia como pessoas que adoravam outros deuses e chegavam ao ponto de sacrificar os próprios filhos em adoração a outros deuses. Além de cometer a idolatria, adorar a outro Deus que não seja o único e verdadeiro Deus, eles chegavam ao ponto de fazer esse tipo de atrocidade. Queimavam os próprios filhos. E alguns, quando a gente ouve essa palavra atos repugnantes, praticavam todo tipo de imoralidade sexual. Você sabe que o sexo é bênção, meu irmão. Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro dos limites do casamento. Então, todo sexo praticado fora do casamento, a Bíblia chama de imoralidade sexual. Pode ser fornicação, pode ser adultério, pode ser a orgia. Tudo isso que é fora do casamento, todo sexo que é feito fora do casamento e fora daquilo que é o natural, daquilo que Deus criou para ser bom, meu irmão, é ato repugnante diante de Deus. E nós percebemos, pela maneira que esses homens recepcionaram os visitantes de Ló, que era uma prática comum. Homens se deitarem com homens. O homossexualismo era uma prática comum na cidade de Sodoma e Gomorra. Então fazia parte dos atos repugnantes. Idolatria
imoralidade sexual, com homossexualismo ou não, pode ser o adultério, a fornicação. E nós vemos também essa negligência em relação aos necessitados. O egoísmo, a avareza predominava, o apego às coisas materiais. Então foi por causa de pecados como esses mencionados que Deus destruiu a cidade. E não vai ser diferente, meu irmão, com aqueles que continuarem nos seus pecados. Deus ele não vai mais mandar fogo nas cidades antes do juízo final, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, assim como não vai acontecer o dilúvio também, não vai destruir o mundo inteiro em água. Apesar de nós vermos tantas cidades aí sendo destruídas através de catástrofes e problemas que acontecem naturalmente, furacões, vulcões, maremotos, né? Mas isso não vai acontecer na mesma proporção que aconteceu em Sodoma e Gomorra antes do juízo final. Mas depois, quando Jesus voltar, quando a trombeta soar, meu irmão, aí você pode ter certeza que não vai sobrar nada na face da terra. E aqueles que permanecerem no erro, longe de Cristo, aqueles que continuarem brincando. Tem gente que está brincando, inclusive, dentro da igreja. Se você continuar achando que tudo que você precisa fazer é só ir na igreja, é só ouvir um louvor, mas continuar praticando todas as coisas repugnantes, meu irmão, você vai receber a mesma punição que os genros de Ló e todo aquele povo que achou que era brincadeira. Então é o fogo que nos aguarda, é o fogo. Se continuarmos no erro, só nos resta esperar pelo fogo. Só que diferente desse fogo de Sodoma e Gomorra, o fogo que está preparado para o juízo final, para depois do juízo final, é o fogo que não se apaga. Jesus disse que nesse lugar o verme, o bicho não morre e o fogo não se apaga. Palavras do próprio Senhor Jesus. Olha o que diz 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 6 até o versículo 8. Pedro também fala sobre algumas práticas. Ele não fala detalhadamente, mas ele dá a entender que eram coisas terríveis. Olha aí o que diz. 2 Pedro 2, 6 ao 8. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Então, meu irmão, o povo de Sodoma e Gomorra era um povo libertino. O que é libertinagem? Alguém que gosta de anarquia, alguém que gosta de viver sem lei, sem regra, pessoas que não têm princípios morais, que querem uma liberdade total para fazer todo tipo de coisa repugnante. Então, libertino é alguém que vive de maneira desordenada, que não se submete a regra nenhuma, que não se submete a princípio moral nenhum. Aliás, hoje em dia estão acostumados a relativizar a moralidade. Quando você diz assim, não pode fazer sexo fora do casamento, ele fala, isso aí é de acordo com sua moralidade, com seus princípios aí judaicos cristãos, com a moralidade que dessa cultura ultrapassada e antiga, retrógrada, essa cultura patriarcal de não sei quantos mil anos atrás, 5.000 anos atrás, você quer me ensinar princípios de 5.000 anos atrás? O mundo mudou, o mundo evoluiu, as coisas não são mais como antes. Então, pessoas que querem viver sem princípios morais, ou com princípios morais modernos e atuais, né? Então, a moralidade, aquilo que é moral, aquilo que é de respeito, tem sido relativizado. O que é certo para você pode não ser certo para mim. O que é justo para você pode não ser justo para mim. Você acha que é correto, mas para mim eu acho que não. E aquilo que você acha que não é correto, eu acho que pode fazer que é correto. Então tem sido relativizado muitos princípios que são eternos na palavra de Deus. Né? Se você é ímpio, se você não acredita na palavra de Deus, não acredita em Deus, tudo bem. É coerente você continuar vivendo de maneira
libertina, de maneira completamente livre de regras ou doutrinas. Agora, se você é um seguidor de Jesus Cristo, se você crê na palavra de Deus, então, meu irmão, nós não podemos nos conformar com este mundo. O nosso padrão não é a cultura da nossa época. O nosso padrão ainda é e sempre será a palavra de Deus. A palavra de Deus, como diria o evangelista Billy Graham, faleceu recentemente, um dos maiores evangelistas do mundo. Tem uma frase muito famosa dele que diz o seguinte, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia, meu irmão, para aquele que lê e entende, e lê de acordo com o contexto, faz uma boa exegese, uma boa interpretação, sabe que ela é muito atual. Ela fala de coisas, apesar de ser escrita tantos anos atrás, ela fala de coisas muito atuais, muito mais atual que o jornal que ainda vai ser lançado amanhã. Porque nós cremos que Deus inspirou homens para escrevê-la. E Deus, ele sabe o futuro mais do que qualquer homem. Mais do que qualquer empresa de telecomunicação, mais do que qualquer jornal. Meu irmão, Deus, ele sabe do futuro, ele sabe o que é melhor para o ser humano. Então, se você crê na palavra de Deus, meu irmão, você tem que se adequar à palavra de Deus. E jamais se conformar com o padrão da sociedade atual, o padrão da cultura da nossa época. Judas, versículo 1, lembra que Jesus ele teve 2 discípulos, 2 apóstolos com o nome de Judas. Tinha o Judas Iscariotes e o Judas Tadeu. O Judas que traiu era o Judas Iscariotes. O Judas Tadeu foi aquele que permaneceu fiel. Não tinha nada a ver com o Judas Iscariotes. Inclusive foi esse Judas Tadeu que escreveu a carta de Judas que está na sua Bíblia. Tem gente que nem sabe que existe carta de Judas na Bíblia, mas tem. Mas não é o Judas traidor, não é o Judas que se enforcou depois, não. É o Judas que permaneceu fiel, um apóstolo do Senhor. Judas capítulo 1, versículo 7 diz assim, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo de fogo eterno. Elas servem de exemplo. Lembra o que eu falei? Que isso que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra servia de exemplo, fazia referência àquilo que Deus vai fazer no juízo final, quando Jesus voltar. Depois do grande julgamento, vai haver um fogo, assim como houve fogo lá em Sodoma e Gomorra. E este fogo que virá no futuro vai castigar da mesma forma aqueles que praticam as mesmas coisas que o povo de Sodoma e Gomorra praticava. E ele dá o exemplo aqui, como eu falei, não se limita apenas a isso, eram várias práticas erradas, mas ele dá exemplo de uma das práticas repugnantes que estavam trazendo ira ao Senhor, acendeu a ira de Deus, que era a imoralidade e a relação sexual antinatural. O que é relação sexual antinatural? Aquilo que foge do padrão que Deus estabeleceu, meu irmão. Se você precisa usar meios artificiais para se prevenir de doenças, meu irmão, se você precisa tentar burlar a natureza para conseguir praticar algumas práticas relacionadas ao sexo, meu irmão, então isso é antinatural. Isso é antinatural. Deus não se agrada de atos sexuais antinaturais. E a gente vê Paulo falar em Romanos 1 que os homens se entregaram para praticar atos sexuais antinaturais, contrário à natureza, que a natureza fez o macho e a fêmea, fez o homem e a mulher. Então o homem, ele se encaixa perfeitamente, naturalmente, com uma mulher. Então o sexo foi feito para o homem e para a mulher. Foi assim que Deus criou. Não importa o que a sociedade diga, não importa se querem nos calar, não importa. Nós respeitamos e amamos todos os homossexuais. Assim como todas as pessoas, não importa quais são as suas falhas, não importa quais são os seus pecados. Nós somos conscientes que também somos pecadores, somos falhos. E da mesma forma não merecemos o céu. Mas nós entendemos que algumas práticas nós tivemos que abandonar. E temos que lutar diariamente contra o nosso pecado. Não é?
Cada um com a sua fraqueza, cada um com os seus pecados. Todos temos que lutar contra o pecado. Mas nós não podemos, pela dificuldade na luta contra o pecado, eu não posso transformar aquilo que é pecado em coisa normal. Eu não posso tentar justificar ou modificar aquilo que está claro. Se a Bíblia chama de pecado, eu não posso agora dizer que, não, era pecado, agora não é mais. Não. Pecado continua sendo pecado. Transgressão da lei. Quando você faz aquilo que a natureza, aquilo que Deus não fez para ser dessa forma, e você insiste, então, meu irmão, o seu destino é o mesmo daqueles que habitavam a cidade de Sodoma e Gomorra. É isso que Judas está dizendo. Olha, Novo Testamento. Novo Testamento, a carta de Judas fala que, da mesma forma que Deus destruiu o povo das cidades de Sodoma e Gomorra, por praticar imoralidade e relações sexuais antinaturais, da mesma forma ele vai castigar com fogo eterno. Isso serve de exemplo para as pessoas dos nossos dias atuais e do futuro, inclusive, né? Então, meu irmão, os genros de Ló achavam que era brincadeira e quiseram continuar nessa cidade, que faziam atos repugnantes. Quiseram continuar misturados, não queriam se desfazer das suas amizades, não queriam se desfazer dos seus vínculos. A amizade com o mundo era mais importante do que a amizade com Deus. Lembrando que não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Estou dizendo para você se alienar. Estou dizendo para, mesmo depois da pandemia, continue ali na sua panelinha. Não, a gente tem que se misturar com os pecadores, temos que estar com pessoas de outras religiões e pessoas que têm princípios diferentes do nosso, mas com o objetivo de influenciá-los, com o objetivo de ajudá-los e jamais nos acostumar com as práticas, jamais nos conformar e imitar as práticas. Então não pense que é brincadeira. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Você entendeu o que o apóstolo Pedro, usado, inspirado pelo Senhor, está falando para cada um de nós? Ele está nos avisando, ele está nos convidando, assim como Ló foi tentar avisar e ajudar os seus genros, aqueles que iam casar com as suas filhas. Deus usou o apóstolo Pedro para nos avisar também. O Senhor não demora para cumprir a promessa, ele vai cumprir. Ele disse que ia destruir, ele disse que ia julgar, ele disse que ia condenar e ele não vai demorar para cumprir. Ele também prometeu que ia salvar aqueles que creem no Senhor Jesus e ele vai cumprir essa promessa. Não pense, como alguns julgam, que o Senhor acho que não vai fazer não vai cumprir não, apenas porque está demorando. Faz 30 anos que eu me converti, faz 30 anos que falam que Jesus vai voltar, faz 30 anos que fala que a terra será julgada, e até agora nada aconteceu. Então acho que na verdade era mentira, foi invenção de alguém, acho que nem vai acontecer, isso não existe, isso tudo é balela. Então desde aquela época já tinha pessoas que, por ter passado algum tempo e não ter acontecido aquilo que foi prometido, eles pensaram, não vai acontecer mais. Pedro falou, não pense que Deus demora em cumprir sua promessa. Não, pelo contrário, ele está sendo paciente. Se você ainda tem tempo, se você ainda tem ar para respirar hoje, se você ainda está vivo, tem saúde, significa que Deus ainda está tendo paciência com você, paciência comigo. E ele não quer que a gente pereça, pelo contrário, ele quer que a gente chegue ao arrependimento, diz o versículo 9. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão na noite. À noite, a maioria das pessoas estão dormindo, salvo as exceções de pessoas que trocam a noite pelo dia, ou tem que trabalhar de noite. A maioria das pessoas dormem de noite. Então, quando um ladrão vem de noite, a maioria das vezes pega as pessoas de surpresa. Deus diz através do apóstolo Pedro que dessa forma que Jesus vai voltar. Vai pegar muita gente de surpresa. Significa que estarão dormindo literalmente, o que vai ser de noite? Não.
Significa que talvez a gente vai estar no mesmo estado das pessoas que dormem fisicamente. Talvez dormindo espiritualmente, distraído com as coisas desta vida. Despreocupados. Lembra os genros de Ló? Despreocupados. Lembra que Ezequiel fala que o povo de Sodoma e Gomorra também viviam despreocupados. Não, nós temos que nos preocupar com a vinda do Senhor. Jesus está voltando, meu irmão. Você ainda não se atentou para isso, mas Jesus está voltando mais do que nunca. Olha o que está acontecendo à sua volta, olha quantas pessoas têm morrido. Para quem já morreu, eu falo isso sempre, Jesus já voltou. Se você morrer amanhã, Deus o livre, eu não desejo isso para você. Mas se eu e você morrer amanhã, Jesus voltou para nós. Então, nós temos que estar atentos, com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos prestando atenção, com a nossa mente voltada para as coisas do alto, pois Deus não demora em cumprir a sua promessa, Ele está sendo paciente, querendo nos dar oportunidade para que todos cheguemos ao arrependimento. Ele não quer ver ninguém perecendo. Mas o dia chegará em que, com grande estrondo, os elementos do céu serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será derretida, será desnudada. O último versículo, o último texto, na verdade, né, são 2 versículos, fica no Evangelho de Mateus, palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 37 até o 39, diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, despreocupados, distraídos. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Meu irmão, mais uma vez eu quero te dizer, Ló era um homem justo, um homem bom. Ele tinha esposa, tinha 2 filhas, tinha 2 homens que estavam prestes a casar com suas filhas. Ele chamou a sua esposa e as suas filhas para fugir junto com ele. E ele, por misericórdia, por amor às suas filhas e aos seus genros, foi lá atrás dos seus genros avisar eles: olha, a cidade será destruída. É melhor vocês saírem correndo junto comigo antes que vocês sejam destruídos junto com a cidade. Mas eles acharam que era brincadeira. E Jesus disse que quando ele voltar, lá em Mateus 24, vai ser parecido com o que aconteceu nos tempos de Noé. Porque nos tempos de Noé aconteceu muito parecido com o que aconteceu lá na cidade de Sodoma e Gomorra. As pessoas da mesma forma estavam vivendo na corrupção, na malandragem, na imoralidade, na idolatria. Estavam despreocupados, distraídos, só querendo farra, festa, festa e mais festa. Foi o que a gente viu aí no final do ano? Festas e mais festas. A maioria se entregando aos prazeres, se entregando à carnalidade, se entregando à imoralidade, à bebedeira, se entregando à idolatria. E nós vemos o resultado de tudo isso, né? Quantas pessoas que vão acabar até pegando mais esse vírus pela falta de precaução. Mas o vírus é o de menos, meu irmão. Porque o vírus ele só pode matar o nosso corpo, ele não pode fazer nada com a nossa alma. O que a gente tem que ficar preocupado, na verdade, é para onde está, qual é o destino da nossa alma. Qual é o destino da nossa alma? Porque se nós vivermos despreocupados, distraídos, buscando mais os prazeres deste mundo do que a presença de Deus, buscando mais as coisas dessa terra do que o Senhor Criador do céu e da terra, meu irmão, seremos como o povo que vivia nos tempos de Noé, seremos como o povo que vivia na cidade de Sodoma e Gomorra, seremos como os genros de Ló. Então, Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, na minha vinda. Pois nos dias anteriores do dilúvio o povo vivia comendo, bebendo, se casando, dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca, até que a porta fechou. A porta do reino ela está aberta, ela está acessível. É agora, esse é o momento, meu irmão. Esse é o momento que você tem para decidir e seguir ao Senhor fielmente, se afastando, fugindo de todo tipo de imoralidade, corrupção, mentira, desonestidade, fugindo do pecado. Sodoma e Gomorra representa isso. O lugar do pecado.
Fuja, esse é o momento dessa vida errada, dessa vida antiga que você vivia. E vem para Jesus, vem para Cristo. Se lance aos braços do Senhor. Porque se nós não fizermos isso, meu irmão, seremos como aqueles que nada perceberam, diz o versículo 39 de Mateus, capítulo 24. Noé entrou na arca, fechou a arca e eles não perceberam nada. Estavam tão distraídos que não perceberam nada. Até que veio o dilúvio e levou a todos e destruiu a todos repentinamente. Foram pegos de surpresa. De surpresa. Aliás, não deveriam ter sido pegos de surpresa, né? Porque eles foram avisados. Como nós estamos sendo avisados. Deus avisa é o tema dessa pregação. Mas nem todos levam a sério. Ninguém, muitas vezes ninguém leva a sério os avisos, os recados de Deus. Esse é o dia em que você tem a oportunidade de levar a sério o recado, a mensagem do Evangelho, que te diz: arrependa-se, abandone a sua vida de pecado, fuja de Sodoma e Gomorra e vai para os braços do Senhor. Amém, meu irmão? Eu desejo que você passe por essa pandemia, que você fique firme e saudável, mas outros problemas, tribulações virão. A gente sabe que a nossa vida é passageira aqui na terra. Nós não somos deste mundo. O nosso verdadeiro lar se encontra lá no céu. Nossa pátria, ela é celestial. A verdadeira pátria que todos nós temos, ela é celestial. Então nós precisamos acordar, despertar, parar de achar que é brincadeira, parar de achar que os avisos de Deus vai demorar muito para se cumprir. Não vai, meu irmão. Quando menos você esperar, vai se cumprir. A promessa não falha. Então vamos orar, vamos nos arrepender, vamos nos voltar completamente para Deus. Pai, muito obrigado pelo aviso, pelo recado, pela oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez. Uma oportunidade que para muitos pode ser a última oportunidade. Nós não sabemos, mas muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos ouvir o alerta, a mensagem de advertência, para fugirmos da vida de pecado, fugirmos de um mundo pecaminoso, do sistema, não sair da terra, não sair do mundo e ficar trancado no quarto, mas sair no sentido de romper com as práticas deste mundo, ser diferente, andar na contramão, ser sal e luz, influenciar e parar de ser influenciado. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Mas eu quero te dizer aquilo que o Senhor já sabe. É difícil, Senhor, é tão difícil, Senhor, não ir com a maioria. É tão difícil permanecer fiel somente a Ti. São tantas coisas para nos distrair. Por isso eu te peço, capacita cada um, Senhor, do Teu povo a permanecer com os olhos fixos em Ti. Capacita o Teu povo a se manter focado nas coisas do alto e tirar os olhos das coisas deste mundo. Capacita o Teu povo a renunciar uma vida de festa e prazer e se lamentar e chorar por si mesmo e por aqueles que estão perecendo, estão perdidos, indo de passos largos para o fogo eterno. Senhor, nós queremos ser diferentes dos genros de Ló. Queremos levar a sério a pregação que ouvimos. Queremos levar a sério o aviso que o Senhor nos dá. E se arrepender verdadeiramente, nos converter, mudar de direção. Se estivermos indo na direção errada, queremos mudar a direção e passar a andar na direção certa, que é a Tua direção. Fica conosco, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos. Ajuda nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. E salva cada um de nós, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Que você fique firme, que você tenha uma boa semana. Continue orando, mas também fazendo a sua parte. Deus, Ele nos guarda. Confiamos que o Senhor, Ele nos livra, mas temos que vigiar. Vigiar é a nossa responsabilidade
como servos de Deus, não podemos ser negligentes e irresponsáveis. Portanto, use máscara, lave bem as suas mãos, higienize com álcool em gel, 70%. Mantenha o isolamento social, quando precisar sair de casa, o distanciamento social, sempre com máscara. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.